Todos sejam muito bem-vindos. É muito bom, né, estar junto de novo, estudando um pouco mais a doutrina. Ficamos aí algumas semanas sem nos vermos, né, em questão de palestras, e já foi o suficiente para sentirmos falta, né? A doutrina nos serve como um verdadeiro alicerce, principalmente em momentos complicados como esse que nós estamos vivenciando. Hoje nós temos um tema que é muito interessante, que está ali dentro das leis divinas, as leis morais, que são, na verdade, duas de suas leis, que é a lei de destruição e a lei da conservação. A nossa proposta de hoje é confrontarmos essas duas leis, né, a lei de destruição e a lei de conservação, para que possamos compreender com exatidão como devemos agir diante de nossas adversidades, né, diante dos acontecimentos que nos envolvem. Em especial, quando nós estamos rodeados por situações de grande risco, né? Com situações, inclusive, que acaba fazendo com que a morte nos rodeie, que é essa situação de agora, que é essa pandemia de agora que nós estamos atravessando, né? A proposta, né, de confrontar uma lei com a outra nos serve justamente para compreendermos aí uma aparente contrariedade que existe, né? E venha nos responder como nós devemos agir nesse momento. Nós devemos aceitar os riscos da morte, afinal de contas, ela é natural em nossas existências, ou devemos nos proteger com todas as nossas forças, com tudo aquilo que nós temos à disposição para afastá-la de nós? Podemos nos indagar ainda se a morte nos conduz à verdadeira pátria, né? Que é a pátria espiritual, onde nós temos ali uma vida menos atribulada, onde a felicidade nos foge muito menos, onde nós temos ali uma tranquilidade que não encontramos na vida material. Se a morte nos conduz a isso, por que então nós devemos repudiá-la? Certo? Então, nós podemos achar isso um pouco contraditório num primeiro momento, mas isso é apenas num primeiro momento. Basta nós mergulharmos na doutrina para obtermos respostas que nos indicam uma harmonia perfeita entre ambas. Com isso, né, com essa proposta de mergulharmos na doutrina, nós entenderemos que nós temos apenas um conflito aparente entre essas leis divinas. Ambas se acomodam lado a lado, sem nenhuma contrariedade uma com a outra. Algo, aliás, que foi percebido por Kardec e que, por essa razão, ele deu a devida importância quando da codificação, né? Procurando ali obter os maiores esclarecimentos por parte da espiritualidade para que não restasse nenhuma dúvida sobre isso. Na verdade, Kardec dedica inúmeras questões nessas duas leis, mas tem três delas que eu guardei para o final, aonde ele enfrenta exatamente esse conflito aparente entre eles, certo? Então, nós vamos ver hoje que ambas se harmonizam, né? Como tudo que vem de Deus se harmoniza. E veremos a necessidade de nós vivenciarmos essas duas leis com sabedoria e equilíbrio.
né? É o que a espiritualidade nos explica e é aquilo que nós passaremos a estudar um pouquinho juntos hoje, tá? Por favor, gente, não necessariamente uma palestra onde só um fala, entrem a hora que vocês bem entenderem, com questionamentos, complementações, aquilo que vocês bem entenderem, tá? E isso sempre enriquece a nossa reunião. Bom, primeira coisa, é importante nós entendermos o processo evolutivo a que todos nós estamos submetidos. E para isso eu trouxe um trecho do Mundo Maior de André Luiz, aonde André Luiz nos fala o seguinte, tá? O princípio inteligente afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou de simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão, nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Então, o que é importante nós pegarmos dessa lição de André Luiz, que tão ricamente acaba nos discorrendo sobre a nossa trajetória, desde a nossa criação, enquanto princípios inteligentes ainda, né? Nós percebemos aqui que nós estamos nos desenvolvendo desde a nossa criação. Desde o momento que nós fomos criados, nós estamos sofrendo um impulso, né, através dos reinos, para adquirirmos o progresso, para evoluirmos enquanto seres que somos, né? E até atingirmos aquilo que nós chamamos de espírito propriamente dito, né? Começamos como um princípio inteligente e depois de transcorrer todos esses reinos, né, que é o reino mineral, vegetal, animal, nós finalmente adquirimos a condição de adentrarmos no reino hominal. E a partir daí começa uma outra jornada, que daí deixa de ser um impulso para ser a ação conforme o nosso próprio mérito, segundo a nossa inteligência, segundo o nosso livre-arbítrio, para evoluirmos não mais por um impulso qualquer, mas sim conforme a nossa própria capacidade de assimilação e prática. E isso, né, todo esse processo se dá atentando a todas as leis divinas, em especial a lei de conservação e destruição. Ok? Então, nós percebemos as leis divinas por detrás dessas palavras de André Luiz. Nós temos aí a lei do progresso, nós temos a lei da liberdade, nós temos aí a lei de igualdade e nós temos aí também a lei da conservação e da destruição durante toda a nossa existência, desde que nós fomos criados como princípios inteligentes até agora, né? É isso que nos ocorre por toda essa trajetória. E aí nós entramos um pouquinho mais em lei de conservação para entender do que se trata, né? O que ela tem a nos dizer. E, num primeiro momento, nós aprendemos um pouco mais sobre o instinto em si, o instinto propriamente dito, tá? E a espiritualidade nos traz essas explicações. Instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles.
as inúmeras e repetidas experiências vivenciadas pelo princípio inteligente em sua longa ascensão na escala evolutiva ocorrida nos dois planos da vida, favorecem a aquisição de automatismos biológicos necessários à expressão do instinto e da inteligência. Esses automatismos manifestam-se de forma precisa no momento apropriado, independentemente das interferências da razão. Então, nós vemos aqui que desde a nossa criação, o que nos impulsionou, acima de tudo, né, principalmente ali, enquanto nós não atingíamos a condição de espíritos com E maiúsculo, espíritos hominais, esse impulso foi praticamente todo ele dado através do instinto também de nossa parte, principalmente ali nos reinos animais, né? Nós já percebemos isso com muita força, não é mesmo? E isso, mesmo adentrando ali no reino nominal, isso continua valendo para nós. Esse instinto continua sendo um pano de fundo para todos os nossos atos. O que nós aprendemos aqui é que esses atos instintivos são, na verdade, atos desprovidos de qualquer reflexão, de qualquer premeditação, tá? Então, o que nós temos aqui como atos instintivos? É aquela plantinha que se volta para a luz, né? É os animais que constroem ali os seus ninhos, os filhos que procuram ali o seio materno para se amamentarem, né? É isso, é assim que nós ganhamos movimentos espontâneos para fugirmos também de algum perigo, né? Ou para mantermos o equilíbrio do nosso corpo. Tudo isso é o nosso instinto, né? Então nós vemos que ele começou lá atrás, ainda quando estávamos estagiando ali no reino vegetal, né? Começou ali e até hoje isso nos auxilia. Ou seja, o que é importante a gente ter aqui nesse primeiro momento é que o instinto atua à revelia da instrução, da inteligência, da reflexão, da premeditação, tá? O instinto por si só, ele não nos traz o progresso, tá? O que nos permite isso, enquanto espíritos que somos, é a inteligência, como nós veremos. E aí, nós vimos ali o instinto em si, e nós adentramos agora no instinto de conservação. O que é isso? É diferente do instinto que nós vimos até agora? O que a espiritualidade nos fala disso? E aqui nós temos o seguinte: o instinto de conservação é uma lei da natureza e diz, aqui é o grifo, tá? E diz respeito à sobrevivência e à perpetuação das espécies. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal e raciocinado em outros, ok? Então, são os atos instintivos dos animais, dos homens, né, que visam a sobrevivência, a sua perpetuação, tá? É esse impulso que protege a vida para que ela continue de maneira que possamos seguir adiante em nossa caminhada progressiva. E aí vem uma primeira reflexão que eu proponho para vocês aí, para fazermos juntos. Esse instinto de conservação, tá? Que nós vimos até agora, que nos mantém vivos, ele está alicerçado no temor da morte? O que vocês acham aí? Alguém se arrisca a dizer?
É o temor da morte que nos faz a ter esse instinto, é o medo de morrer que nos faz nos portarmos dessa forma. Ninguém arrisca. Estão de Vou férias arriscar, ainda? Vou arriscar, Edu. Oi, Dalton. Estou arriscando. Eu acho que sim, tá, é uma coisa natural do ser humano, né? Reflexivo. Se você se vê frente a um perigo, você se esquiva dele. Vamos supor, estamos, nesse momento aqui, se passa uma abelha aqui e voando aqui na minha frente, eu vou fazer isso automaticamente, entende? Então, é um instinto de conservação, né? Para ela não me picar, seria mais ou menos isso. Acho que é por aí. Eu acho que está meio cru, mas deve ter mais coisas aí para essa resposta. E seria só ele, será? Só esse temor da morte que nos faz tê-lo? Não. Eu acho que o viver bem também é a conservação da saúde também, né? Então, não necessariamente em função temendo a morte, mas para você viver bem com saúde. Certo. Muito bem. Valeu, Dalton. Obrigado, viu? É isso aí mesmo. Olha só. Olha o que a espiritualidade nos fala. Esse instinto de conservação está alicerçado no temor da morte? Nas fases primárias, sim. O medo da morte é tão marcante nos animais e no homem pouco espiritualizado que, ante uma ameaça iminente de risco de vida, eles reagem com agressividade e ferocidade, tentando defender a sua existência. Esse temor decresce à proporção que a certeza da vida futura se desenvolve e desaparece quando esta é completa. Então, olha que interessante. O instinto de conservação está, sim, atrelado ao temor da morte, tá? Mas isso, na medida que a gente evolui, na medida que a gente adquire a consciência da vida futura, isso tende a desaparecer, diminuir, melhor dizendo, tá? Mas seria só o medo da morte que acaba fazendo com que a gente haja com esse instinto de conservação? No atendimento das nossas necessidades fisiológicas, por exemplo, nós estaríamos ali, nós poderíamos estar numa situação onde o nosso instinto de conservação falasse mais alto? E aqui também a espiritualidade nos traz, olha, nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, nas quais a inteligência ainda não substitui o instinto, a luta não pode ter por objetivo senão a satisfação de uma necessidade material, tá? Então, esse instinto de conservação, ele aparece toda vez que nós que nós ficamos temerosos quanto à nossa vida, que nós nos sentimos em riscos sobre a nossa satisfação daquilo que nós entendemos necessário para a nossa vida. Então, tudo isso acaba dando ensejo para que o instinto de conservação apareça. Mas notem que tanto em um quanto o outro fala sempre em uma evolução. E isso tende a diminuir na medida que a gente avança em nossa jornada evolutiva. Vai ficar mais claro isso, ó. E quando superamos esses medos e essa ânsia de satisfazer nossas necessidades fisiológicas, nós continuamos prezando pelo instinto de conservação? Se sim, por qual razão? Então, nós vimos que na medida que a gente cresce, né, espiritualmente falando, que a tendência é que o instinto vá ficando para trás e a inteligência vá prevalecendo. Não é isso que nós vimos até agora? Né? Mas, assim, quando nós realmente superamos esses medos, quando não temos mais essa ânsia de satisfazer nossas necessidades fisiológicas, nós ainda temos esse instinto de conservação? Se sim, por qual razão nós mantemos?
Qual a razão de ser? Eu não tenho mais medo de morrer. Eu não tenho mais apego excessivo à matéria para atender. Por que que eu tenho que guardar esse instinto de conservação? Por que que ele tem, por que ele me ajuda ainda? Por qual razão? Né? E aí, alguém arrisca ou não? Eu acho, Edu, que talvez porque a gente vive no planeta Terra. Ao viver aqui, a gente precisa do instinto, né? Das necessidades fisiológicas, de comer, beber, dormir, né? Sim. Isso tem que estar sempre já meio que assim, para viver, né? Aqui no planeta Terra, na nossa dimensão aqui no planeta Terra, a gente precisa do instinto, né? É próprio do nosso planeta, né? Em outras palavras, né, Kathleen? Você está dizendo? É uma coisa própria, né? Nós temos, pela nossa Isso. condição evolutiva atual, é normal que os instintos prevaleçam, porque a gente tem que satisfazer o nosso corpo, né? Nós somos muito matéria ainda, né? Nós temos os nossos medos. Não, ok, isso sim, tá certinho. Mas, assim, quando nós superamos isso, quando nós acabamos crescendo espiritualmente falando, moralmente falando, em compreensão de nossas existências, em compreensão da vida futura. Quando nós crescemos nesse sentido, ele permanece por qual razão? Olha Eu que acho que... interessante. Oi, Fala, desculpa, quem vai falar agora? Noeli. Oi, Eu Noeli. acho, eu acho que quando a gente cresce, a gente começa a entender que a vida é uma dádiva e a gente tem a obrigação de conservar ela pelo tempo que a gente tem a oportunidade de ficar aqui para a evolução. Muito bem. É isso aí. Você foi no ponto certinho. Olha só. Tá Por vendo? O qual, professor do primeiro ano foi bom. por qual razão nós mantemos esse instinto? Para concorrermos com o cumprimento dos desígnios da providência e para aperfeiçoamento do nosso ser. É isso que a espiritualidade nos responde, né? Nós continuamos tendo esse instinto dentro de nós, e mais do que isso, se manifestando, não mais por um medo, não pela ânsia de atender aos meus anseios da matéria, não, mas porque eu tenho dentro de mim que eu preciso contribuir com a obra divina, né? De se levar o progresso a todas as criaturas. Tá? E mais, eu tenho dentro de mim a compreensão de que essa vida de agora me é necessária para eu continuar o meu aperfeiçoamento. Tá? Então, as bases mudam, os fundamentos desse instinto mudam, deixam de ser mais maquinal e passa a ser sobre uma base mais raciocinada, né? Porque nós ganhamos o entendimento da vida futura, nós ganhamos o entendimento de tudo aquilo que nos envolve. Portanto, serão cada vez menores os nossos impulsos de preservação em razão dos nossos medos e das nossas necessidades materiais. E serão cada vez maiores nossos impulsos de preservação para concorrermos com a obra do nosso Pai, de levarmos adiante o progresso e para melhor usarmos da possibilidade bendita que temos, né, que é essa vida de agora, de continuarmos com o nosso aperfeiçoamento. Olha só, portanto, os que buscam pela sobrevivência, empregando todos os meios necessários para repelir os males que podem lhe atingir, pode fazê-lo por dois motivos: ou por medo, ou por necessidade fisiológica, devido à ausência do amadurecimento espiritual ainda, ou porque ele está ali querendo cumprir com os desígnios de Deus e continuar nessa oportunidade de aperfeiçoamento, porque ele já tem essa compreensão. Então, quando a gente vê alguém, né, procurando se conservar,
é muito raso nós falarmos que é medo. Pode ser tudo isso aí, né? Inclusive grandeza daquela pessoa. Uma grandeza maior do que eu tenho, porque eu sequer conheço isso. Eu atribuo ao medo. Ok? E o que é importante nós notarmos aqui é que, mesmo nós adquirindo a evolução, todos esses impulsos, eles continuam, né? Eles ainda são necessários, ok? Só mudam os fundamentos. Então, isso é importante nós termos em mente também. E nós notamos também, acho que é legal a gente falar aqui, a diferença da inteligência. Nós vamos adentrar na inteligência agora, tá? Mas nós poderíamos dizer, para fazer um elo, né, de ligação de um assunto com o outro, é que o impulso do mais evoluído, esse que nós estamos vendo, que já adquiriu uma evolução maior, já é pautado numa sabedoria adquirida, ok? Ela se fundamenta na própria inteligência. Afinal de contas, ele, usando de sua inteligência, de sua sabedoria, ele passou a conceber a realidade que o envolve de fato. E com base nisso, ele mudou suas bases para os seus impulsos instintivos. Ok? Então, a conservação continua. Esse intento de se conservar continua. Mesmo que a gente venha evoluir muito, vai sempre estar conosco. Ficou claro isso, gente? Fiz muita confusão aí ou não? E aí a gente entra em inteligência, tá? O que é inteligência? Inteligência é um atributo essencial do espírito e se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Por ela, o espírito possui o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades, tá? Então, o que a gente nota aqui, né? Que a inteligência, primeira coisa, é um atributo essencial do espírito. Só o homem o tem dessa forma, né? Lúcida, dessa forma que permita a reflexão, a premeditação, que permita a combinação, né? Que são os comandos que estão aí na passagem. Só o homem tem isso. O animal tem, né? Inteligência também, mas ainda muito rudimentar, não é isso? Então, essa inteligência pautada no raciocínio, no planejamento, isso cabe a nós homens. E nós estaremos cada vez mais desenvolvendo isso, na medida que nós evoluirmos enquanto seres espirituais que somos, né, moralmente, intelectualmente, nós estaremos aprimorando isso e colocando essa inteligência em favor de nossas próprias existências, de maneira que o instinto, a gente já tem uma consciência tal de tudo que nos ocorre, que os instintos não precisam vir em nosso auxílio a todo momento, tá? A inteligência acaba fazendo esse papel, tá? Não significa que vai sumir, mas a sua incidência acaba diminuindo. E aí a gente tem essa relação do instinto e inteligência, que é legal a gente colocar também para entender aqui, ó, porque a gente entrou em um e depois em outro, não foi? Então vamos amarrar um com o outro aqui para entender, ó. Todo ato maquinal é instintivo. Já o ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Interessante, né? O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência.
certo? Então, é isso. Em sua origem, o homem tem só instintos. Quando mais avançado, ele já passa a adquirir sensações, sentimentos e uma inteligência, uma intelectualidade que permite enfrentar muito melhor as adversidades da vida. Tá bom? Então, só para a gente ter essa noção que a inteligência vai se sobrepondo ali ao instinto, tá? Mas sempre continua ali. E aí a gente chega em lei de destruição, tá? Que é a nossa proposta de hoje. A gente olhar para as duas e entender como uma anda com a outra, não é isso? Vamos entender aí a lei da destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Está na questão 728 do livro dos Espíritos. Ou seja, né, nós podemos dizer que nós empregamos os nossos instintos e a nossa inteligência para nos preservarmos, para evitarmos a destruição. Mesmo sendo a destruição o caminho para renascer, para transformar, para melhorar, para regenerar. Interessante isso, né? Então, olha como uma coisa anda assim junto com a outra, tá? A conservação e a destruição. A destruição nos traz, sim, melhorias, mas não é por isso que nós devemos nos permitir que ela aconteça, porque a vida em si também nos traz melhorias. Então, nós devemos preservar e respeitar aquilo que nós temos naquele momento. É isso que nós temos que prezar. É isso que nós temos que compreender. É isso que nós temos que respeitar. Tá bom? Certo até aí? Bom, vocês estão quietinhos, eu vou deduzir que está tudo certo. E aí a gente chega nas questões que eu falei lá do início, que Kardec acabou enfrentando, né, fazendo questão de pôr a mesa para a espiritualidade, justamente para que não ficasse nenhum ali ponto obscuro. Porque, como nós falamos, num primeiro momento pode parecer sim, né, que uma acaba contradizendo o outro. Então, Kardec pergunta assim para a espiritualidade: se para a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Olha que pergunta grandiosa, né? Só de alguém que sabia muito bem aonde queria chegar, não é mesmo? E a espiritualidade, igualmente sábia, responde isso em pouquíssimas linhas, de maneira a nos esclarecer. Olha só, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Tá? Então tá aí. Acho que eu não vou nem entrar e explicar, porque eu vou atrapalhar, né, a explicação da espiritualidade tão clara que é. Né? Então, a gente não pode desejar a destruição, né, deixar de lado a conservação, porque a destruição é inevitável, porque ela pode acabar acontecendo antes do tempo. E aí a gente está prejudicando uma outra coisa. Então, não é inteligente da nossa parte deixar de lado um ou outro. Nós precisamos procurar equilibrar ambas.
ambas, tá? Valorizar ambas. Aí Kardec ainda vai à frente, ó, ele ainda não se deu por convencido. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra nos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe sempre motivo de apreensão. Por que isso acontece? Né? Por que temos tanto, negamos tanto a destruição, sendo que ela nos propicia a melhoria também? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Olha lá, salientando a resposta anterior. Tal o motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. E aí tem um complemento. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, essa é a lógica divina. Essa é a harmonia entre as leis. Tá ok? Não existe nenhum tipo de conflito entre ambas. Porque ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? Olha Kardec ali escafunchando mais a espiritualidade, né? Aproveitando da oportunidade e tirando todas as respostas. E a espiritualidade vem e coroa. É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso pensante. A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Certo? Se elabora nas metamorfoses que se dão em razão da conservação e destruição reiterada de nossas existências, desde que fomos criados como princípios inteligentes, como André Luiz nos disse lá no comecinho. Ok? Tá claro isso? Aí, né, fazendo um gancho até para o momento atual, onde nós estamos sendo provocados a nos posicionarmos diante desse dilema, né? Afinal de contas, devo conservar ou devo simplesmente tolerar que as coisas aconteçam, né? Tem mais, Kardec na 737 entra nisso, e dizendo, inclusive, dos flagelos, que é o que nos acomete nesse momento, tá? A pandemia é um flagelo destruidor. Então, ele pergunta, ó, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Por que de tanta destruição, assim, de uma hora para outra, ao mesmo tempo, com tantas mortes? Por que isso acontece? E a espiritualidade responde da seguinte maneira: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Tá?
Então, essa é a razão de ser dos acontecimentos catastróficos que muitas vezes nós passamos, né? E que estamos passando agora. A ideia é justamente dar um impulso maior para a humanidade, para que ela se reposicione diante da vida, né? Para que ela ganhe ali uma maior dinâmica no seu progresso. Tá? E aqui, vejam bem, é importante nós salientarmos, Deus não utiliza só desse instrumento para impulsionar o progresso da humanidade. Não. Deus tem inúmeros outros meios e os emprega todos os dias. Todos os dias. Né? São os homens que acabam não aproveitando disso. Não é isso que acontece? Então, como a lição não basta por si só, né? Essas lições mais tênues, vamos dizer assim, faz necessário umas lições mais elaboradas, mais dolorosas, que mexem um pouco mais, que nos provocam um pouco mais a sairmos dessa zona de conforto que muitas vezes nos encontramos. Tá? E o que nós aprendemos também com a espiritualidade, também é um gancho tanto para o momento atual, né? É interessante a gente fazer esse paralelo entre o texto do livro dos Espíritos e acontecimentos atuais, é que pelos flagelos destruidores, nós exercitamos a nossa inteligência, nós demonstramos nossa paciência, a nossa resignação. E nós somos chamados à prática do amor pelo nosso próximo. Também está lá no Livro dos Espíritos. Não é exatamente isso que está acontecendo nesse momento? Nós não estamos exercitando a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa resignação, nós não estamos cada vez mais nos preocupando com o nosso próximo, pelo menos a maioria de nós. Não é isso? Praticando um pouco mais o amor, coisa que não estávamos fazendo, estávamos ali estacionários, parados, né? Sem nada agregar de novo. Precisou isso para que nós sacudíssemos a poeira e buscássemos novos horizontes. Tá? Tem até um comentário de Kardec na questão 741, que ele fala, comentário do Kardec mesmo, tá? Aquelas notinhas que Kardec faz embaixo das respostas dos espíritos. Ele fala assim, ele fala da peste, ele fala da fome, ele fala das intempéries, né? E fala também um gancho e tanto para a gente agora, ó. E fala que é na ciência, ele fala lá, ciência, né? Que nada mais é que o exercício desta inteligência em busca desta conservação, que o homem encontra os meios de atenuá-los. Interessante isso, né? Está lá, na 741, devia ter trazido o textinho. Então, ele fala da peste, por exemplo, que é o que está em voga agora para nós, né? que é justamente esse exercício da inteligência e desse instinto de conservação que nos permite angariarmos novos conhecimentos que nos trazem alívio para tudo isso. É a ciência atuando para nós, né? Então, também é importante nós darmos esse gancho ao momento atual. Alguém aí quer colocar alguma coisa até agora? Ficou claro, gente? Consegui? Eu me provoquei a esse tema, depois eu fiquei, um certo momento, até me arrependi. Falei, Jesus Cristo, será que eu vou conseguir? Vamos fazer assim, ó. Se ninguém falar nada é porque está tudo certo, tá? Tá tudo certo, então? Tá tudo certo, tá ótimo. Então tá bom.
Oi, Dalton. Oi. Então, nós só vamos ver o porquê disso, né? Vamos entender melhor, né? Daqui a alguns anos, né? A gente vai poder observar as mudanças que realmente houveram depois que passar isso, né? Aí nós vamos entender, acho que muita coisa. Assim como, não sei se cabe o exemplo, né? Mas você pega na Segunda Guerra Mundial, que foi um flagelo imenso, né? Mas o que se conquistou de avanço tecnológico, né, nessa época também nós vimos depois, né? Depois que Bem observado, isso mesmo. A aceleração que teve no progresso industrial, tecnológico do homem, né, foi muito, muito grande. E agora é o que eu falo, sabe? Eu estava dizendo para você, agora nós realmente vamos perceber isso somente daqui a alguns anos, na hora que nós pudermos observar como nós mudamos, né? Os estudos que nós vão ser feitos, como as pessoas mudaram, a maneira de se relacionar com o próximo, a maneira de se relacionar consigo mesmo, com se cuidar mais da saúde, de dar mais importância à ciência e não tanto mais importância aos profissionais da saúde e talvez menos importância aos ídolos, entre aspas, dos esportes, né? Que tem razão de ser, mas eu acho que é um disparate muito grande entre os dois, né? Então, valorizar mais, realmente, algumas coisas que nós hoje não damos tanta atenção a isso, né? Acho que é isso. Perfeito. É isso mesmo. É um momento e tanto, né, na história da humanidade, onde nós podemos exercitar tudo isso. E nós somos privilegiados de estarmos aqui exercitando tudo isso, né? Com certeza, nós sairemos daqui, se Deus quiser, né, a depender apenas de nós mesmos, com a sensação de missão cumprida, né, que nós aproveitamos dessa oportunidade dada por Deus de exercitarmos a nossa inteligência, de exercitarmos a nossa paciência, o nosso amor ao próximo, né? A nossa humildade, tudo isso está sendo um exercício e tanto para a gente tem que aproveitar. A gente está sendo submetido a uma prova gigantesca, né? Se a gente suportar bem, o aprendizado também vai ser gigantesco. A gente não pode sucumbir, né? A gente não pode se perder diante das dificuldades das provas. E isso a gente faz, sobretudo, abraçando o Evangelho de Jesus e essa doutrina maravilhosa que sempre nos dá um norte, né? Ela nos ajuda a nos posicionarmos, a acalmar os nossos corações, a nos consolar nos momentos de dor, né? Até mesmo quando nós perdemos, né, alguns entes queridos que acabam partindo em razão disso tudo. Então, se tem um alicerce, esse alicerce é isso, né? Essa doutrina que nos desvenda Jesus Cristo de maneira que nós possamos nos posicionar adequadamente ante os acontecimentos e com muita compreensão do que está acontecendo. Somos privilegiados, né? Somos privilegiados de ter acesso a tanta informação assim, né? Mais alguém? Colocar alguma coisinha? Então, vamos lá. Para encerrar, gente, eu trouxe aqui uma imagem assim, que acho que representa bem esse momento que nós estamos enfrentando, que põe tão em voga, tão em evidência a destruição e a conservação, né? E é com base nessa imagem que mexeu com muitos de nós, né? Que a gente parte para o encerramento daquilo que nós vimos. Nós aprendemos aqui hoje, com vistas àquilo que a espiritualidade nos explica, sobretudo no livro dos Espíritos,
que não existe destruição versus conservação. Elas não degladiam uma com a outra. Trata-se apenas de um conflito aparente, como eu já falei algumas vezes. O que existe, na verdade, são duas leis que se harmonizam perfeitamente uma com a outra e que, por suas vezes, se harmonizam com todas as demais leis divinas. Elas se harmonizam, elas se completam, elas se equilibram, vamos dizer assim, tá? E elas permitem, sobretudo, que a nossa evolução, que o nosso progresso siga adiante ininterruptamente, conforme o nosso próprio mérito, dentro de um processo progressivo que nos torna melhores hoje do que fomos ontem. Os que pecam, muitas vezes, pelo apego excessivo a uma ou outra, erram nesse quesito harmonização, não é isso? Pois ou se deixam destruir antes da hora, ou se revoltam e sofrem com a destruição ao término de uma jornada que sabemos que chega ao fim. Então, nós precisamos confiar nos desígnios de Deus, né? E, sobretudo, e nós vimos aqui, em nossa postura íntima, aquilo que se passa dentro de nós. Deus nos presenteou com inúmeros guias seguros que carregamos em nosso íntimo, que nos auxiliam nessa jornada, principalmente nos momentos mais difíceis. Nosso trabalho simplesmente é nós pararmos e consultarmos atenciosamente, né, aquilo que o nosso íntimo tem a nos dizer. Agindo com calma, com serenidade e permitindo realmente que esse auxílio divino nos guie, nós, sem dúvida nenhuma, nós alcançaremos o sucesso desse momento delicado que todos nós estamos atravessando. Tá? Seja o momento que for, nós encontramos as respostas. Seja tão desafiador, seja tão doloroso quanto for, como esse que estamos vivenciando agora. Nós saberemos sempre como enfrentá-lo, se nós tivermos essa devida atenção. E mais, enfrentarmos e vencermos. Né? De maneira a darmos mais um passo nessa jornada evolutiva que André Luiz descreveu ali para nós tão bem, né? De melhoria constante a que todos nós estamos submetidos, chegando sempre mais adiante, vencendo sempre mais uma etapa de nossa evolução. E isso aqui é importante nós sempre lembrarmos, fazendo isso lado a lado do nosso Pai, né? E também dos nossos irmãos que compartilham dessa jornada conosco, que nos pedem simplesmente que tenhamos o cuidado necessário por ele também. Que essa conservação não se dê tão somente a mim mesmo, mas que meus atos, minhas ações conduzam para a conservação de todas as criaturas. Esse da foto é o Emerson, um rapaz de 30 anos com Down, com um enfermeiro chamado Raimundo, né? Ali próximo em Manaus, nessa última crise que teve lá, que todos nós assistimos, né? Infelizmente, o Emerson, ele morreu depois de 9 dias
depois dessa foto. 9 dias após ele tirarem essa foto, ele veio a falecer, e veio a falecer por falta de um leito de UTI, né? Simplesmente porque a humanidade não soube cuidar dele. Então, que nós tenhamos essa consciência que nós somos seres que conduzem e contribuem para o todo maior. E agora mais do que nunca, né? E que nós façamos sempre a nossa parte, auxiliando ao nosso próximo, com aquilo que temos, com aquilo que ganhamos da doutrina espírita, que é esse conhecimento que ela nos propicia. Então, sempre procurando agir em benefício dos nossos semelhantes, conservando a nós e a eles, para que a morte chegue ali no seu devido tempo e a gente chegue lá à frente com a sensação do dever cumprido. Bom, então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, desculpa se eu me estendi, e até mesmo me emocionei. Alguém quer colocar algo? Se não tiver nada, a gente parte para a nossa prece. Posso? Uhum. Essa parte final que você falou, ela me emocionou e acredito que emocionou a todos, né? E foi muito marcante. Então, conforme você foi falando, eu fui anotando algumas coisas que você falou e eu peço permissão para que a prece final tenha nela repetindo algumas das coisas que você falou. Então, eu gostaria de pedir a todos que fechassem os olhos e se Ele não estamos te ouvindo. Oi, voltei. Voltou. Desculpe, caiu a internet justamente na hora. Bom, então Voltou. vamos continuando a nossa concentração, agradecendo então a espiritualidade superior por estar ao nosso lado, guiando e intuindo, que os nossos conhecimentos nos permitam aprender a valorizar o privilégio de termos a oportunidade de exercitar as nossas virtudes diante das nossas dificuldades, por meio do entendimento do Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita possa ser sempre o nosso alicerce e que possamos usar o nosso livre-arbítrio sempre no caminho da nossa evolução, com respeito às leis de Deus e exercitando sempre o respeito e o amor ao próximo. Que o nosso entendimento seja guiado para que possamos hoje ser melhor do que fomos ontem e ser amanhã melhor do que fomos hoje. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade e por todo o conhecimento que pudemos partilhar hoje. Assim seja. Obrigado, Noeli.
Obrigada. Bonita a prece. Obrigado. Parafraseei você. Não, Muitas das coisas que você não falou. fui eu, foi o Livro dos Espíritos. Então é isso, gente. Obrigado a todos aí e semana que vem tem mais, tá? Teremos outra palestrinha aí. E obrigado pela atenção de todos aí, o carinho de estar presente junto a nós aí. E sigamos adiante, tá bom? Fiquem em paz. Boa noite a todos e até.